Tudo começa em Kansai, um lugar futurista com luzes para todo lado e muita tecnologia. Por lá, uma garota está indo comprar seu jantar, feliz por chegar a tempo. Enquanto anda por aí, ela salva um gato e depois de entrar com ele em um beco, percebe que tem uma lojinha que vende takoyaki e resolve comer por ali mesmo. Um cara deixa cair dinheiro e quando ela vai tentar devolver, ele diz que cair dinheiro é má sorte. O pedido dela está pronto, mas a lojinha só aceita dinheiro em espécie como pagamento. Apesar de ter a moeda que o cara derrubou, ela diz que não tem dinheiro físico e acaba sendo levada para a delegacia depois que a dona da lojinha se irrita achando que ela queria comer sem pagar. O cara de antes recebe uma missão e sai com sua moto por aí, que não é pouca coisa. Ela consegue se prender nos prédios, é quase um Homem-Aranha de moto. Ele é o mensageiro e tem uma sentença estimada em mais de 700 anos de prisão. Ele entrega algo para outro cara e mais tarde percebemos que era uma bomba. No dispositivo que ele usa aparece outra missão, levar uma maleta que está ali perto dele. Em outro lugar, um cara está arrumando confusão e lutando com um bando de robôs que parecem ser da polícia. Ele é o lutador e se diverte muito lutando. Tem uma sentença de mais de 300 anos. Em um dos robôs aparece uma missão para ele também. Outro criminoso aparece, conhecido como Hacker. Ele é mesmo um hacker, com uma sentença de quase 600 anos e está invadindo um dos bancos de Kansai só por diversão. Ele também recebe uma missão e pensa ser um jogo sobre quem consegue soltar o degolador primeiro. Em um trem, um senhor começa a passar mal, e uma criminosa conhecida como Doutora e com mais de 400 anos de sentença aparece, dizendo que ele vai ficar bem. Ela vai dar um jeito ali mesmo. Ela só não é muito delicada. Acaba com todos em volta dizendo que vai salvar o senhor. Ela também recebe a missão. Na cidade toda tem um anúncio da execução pública do degolador. Na delegacia, a garota do começo está explicando que apesar de ter a moeda do valor exato da comida, não podia pagar com ela porque o dinheiro era de outra pessoa. O robô diz que ela soa como uma golpista, mas naquele momento, um dos robôs policiais aparece destruído. É lutador. Ele está lá fora lutando contra um bando de robôs. A garota reconhece ele como um Akudama e quase é atingida por um dos robôs que ele joga. O fato dele estar brigando e chamando a atenção toda para si deixa bem mais fácil para os outros chegarem até ali. Não demora muito para a polícia perceber que tem mais de um Akudama por ali e eles só podem estar atrás do degolador. O chefe da delegacia, depois de perceber que o prédio foi hackeado, diz para adiantarem as coisas. Devem executar agora mesmo o degolador. Mensageiro chega até ali e percebe que o degolador está mais para baixo. Lutador também chega e por gostar de briga já quer arrumar confusão. Os dois até começam a brigar, mas não dura muito porque a doutora chega e libera um gás que põe Lutador no chão. Acontece que ele não desmaiou. Ele até consegue segurar a doutora e jogar ela para cima, bem onde estava o hacker. Com isso ele acerta dois de uma vez só. Agora os quatro estão ali, prontos para começar uma briga entre eles. De repente, surge um gato, e a salvadora dele é a garota de antes, pensando que está perigoso deixar um gato por aí. Está perigoso mesmo. Agora uma pessoa comum está sendo mirada por todos os conhecidos como Akudama. Quando pensam em acabar com ela, ela inventa uma mentira e diz que seu nome é golpista, e ela não aparece na lista de Akudama porque conseguiu burlar a lista. Agora eles veem ela como uma rival, que também foi até ali por causa da missão do degolador. O elevador está subindo, mas ninguém chamou por ele. É um tanque, robô policial com armamento pesado. Os outros todos fogem enquanto a coitada da golpista ficou presa nele por sua mochila. Na confusão, hora de conhecer mais um criminoso. Com sentença de apenas 4 anos, é o bandido. A execução do degolador estava prestes a acontecer, não fosse o tanque caindo lá, junto de todos os outros. O local agora está uma confusão que vai ficando cada vez maior com gente nova por ali. A polícia quer acabar logo com o degolador, mas os outros querem cumprir a missão de salvá-lo. Como a missão promete muito dinheiro, nenhum deles quer cooperar entre si, cada um quer o dinheiro para si mesmo. Em dado momento, Mensageiro é encurralado pelo tanque e está prestes a ser acertado por alguma coisa daquele robô gigante. Golpista pensa que não pode fazer nada, mas quando o dinheiro cai no chão, ela pensa que tem que devolvê-lo e dá um jeito de chamar a atenção do robô, o que cria uma oportunidade perfeita para que Mensageiro possa usar o que tem na moto para dar um jeito naquele robô. O chefe da delegacia aparece depois de toda aquela confusão, dizendo que eles nunca vão conseguir salvar o degolador, mas ele mesmo acaba se tornando a vítima de número 1000 do degolador, que tem uma sentença de mais de 960 anos. O trabalho do mensageiro era entregar a maleta para o degolador. Depois que ele faz isso, o degolador põe alguns colares em todos eles, mas não são colares comuns, são bombas. Quando a golpista vai suplicar por ajuda, o gato fala, do nada.
O gato é um robô e diz que os dois novatos, apesar de nunca terem sido parte do plano, agora estão ali e provaram que merecem ser parte dele, então é bom que venham junto. Há uma certa resistência sobre o trabalho em equipe, mas o gato diz que os colares são uma garantia para ele e que todos foram recompensados no resgate do degolador. Todos foram contratados, conseguiram passar da fase 1. Há uma fase 2, mas nenhum Akudama nunca conseguiu completar. Vai consistir em atacar Shinkansen, a única passagem para Kanto, além de ser uma entidade sagrada cultuada pelas pessoas. O gato diz que foi feito pelo homem, o Shinkansen não é sobrenatural. Além disso, o pagamento agora é muito maior, 10 vezes mais do que antes. Mas eles precisam sair dali rápido antes que chegue a polícia. Conseguir um meio de locomoção não é tão complicado quando você tem o lutador e o hacker por ali. Apesar de terem resistido, já estão trabalhando juntos um pouco. O bandido elogia a forma como o lutador pulou para pegar o dirigível, e o lutador pergunta por que o bandido estava preso. Ele mente que estava cumprindo uma sentença de 500 milhões de anos, e que fez coisas tão ruins quanto atacar o Shinkansen. O degolador é meio fora da casinha e sai apertando todo botão que tem vermelho, só porque parece gostar muito de vermelho. Aquilo ativa a emergência do dirigível, que sai por aí em alta velocidade e vai levá-los para sabe-se lá onde. Agora parece que estão em rota de colisão com um baita hotel 7 estrelas. A cena é cortada e uma historinha explica que Kanto é uma utopia que tem deuses e pessoas importantes, enquanto Kansai tem vários distritos, o sul com ladrões, o centro com a maioria da classe média e o norte com os ricos. Houve uma guerra e Kanto jogou uma bomba em Kansai. Apesar de tudo, Kanto ajudou Kansai a se reerguer, e hoje todos veneram Kanto e são eternamente gratos. Colidiram com o hotel mesmo, mas parece que todos estão bem. De repente, o degolador começa a falar sobre rosa não ser tão vívido quanto o vermelho, mas que a golpista é linda e agora é dele e de mais ninguém. Não demora muito para que os invasores do hotel sejam detectados e a polícia apareça. Um dirigível enroscado num hotel costuma chamar bastante atenção. A polícia está com problemas e no rádio deles diz que 2 executores foram enviados. O gato finalmente decide explicar mais sobre o plano. Shinkansen é o único transporte entre Kanto e Kansai, por isso bens da Kyushu Plant são transportados assim. Kyushu é uma cidade de pesquisa dirigida por Kanto. Todos os produtos de Kanto são produzidos lá. O trabalho deles é roubar uma carga no Shinkansen. Um cofre que eles não precisam saber o que tem dentro. O local que eles precisam ir é fortemente protegido, e eles foram escolhidos porque suas habilidades são as necessárias para completar essa missão. Só dá para entrar no Shinkansen pelo compartimento de carga. Não tem portas nem janelas, mas qualquer carga não registrada é desintegrada na hora. O Shinkansen é praticamente inacessível por dentro e por fora, além de haver uma limitação de tempo. Conseguir cumprir a missão seria um feito e tanto, incomparável. Todos estão preparados para ir, mas a golpista parece meio assustada. A reunião é interrompida. São os executores, mestre e aluna. Apesar do lutador ser um bom lutador, parece que aqueles especializados em eliminar a Akudama também são. O hacker rapidamente sai com o gato, e os outros ficam para trás. O degolador vê uma brecha e tenta pegar a aluna, mas o mestre não deixa. Joga logo ele para fora do prédio. O mensageiro também parece não ser páreo para os executores. A doutora até tenta acertar a aluna pelas costas numa brecha também, mas na verdade é a aluna quem acerta ela e até pensa que já é uma a menos. A golpista tenta arrumar uma brecha para o bandido fugir, mas ele começa a se gabar sobre a fama dela e agora ela está com problemas, porque a aluna pensa que ela conseguiu burlar todos os dados da polícia. Quando o mensageiro ia ser pego, ele acerta a aluna e o lutador desafia o mestre, mas não dura muito tempo. Ele só não esperava a moto do mensageiro chegando, com um disparo tão forte que abala até a estrutura do prédio. O mestre está bem, e diz para a aluna que pegam eles na próxima. Todos estão reunidos de volta e a doutora diz que pode se automedicar. Está bem. O trabalho é mais complicado do que parece e a golpista até diz que seria melhor para todos se ela ficasse de fora. Os executores a assustaram de verdade. A chefe dos executores achou o grupo de Akudama bem forte e por isso quer enviar reforços. O mestre diz que não é necessário, darão conta deles na próxima e também descobriram algumas coisas sobre o plano deles no hotel. De volta aos Akudama, o gato começa a repassar os detalhes da missão para todos. Eles devem entrar no Shinkansen pela estação Kansai e aproveitarem os 20 minutos em que as defesas estão desativadas porque a carga será feita. Existe um elevador que é ativado apertando 2 botões ao mesmo tempo em andares diferentes, por isso o grupo será dividido, 2 grupos de 3. Golpista, degolador e hacker, doutora, lutador e bandido. O mensageiro vai trabalhar sozinho. O hacker deve entrar como parte da carga e desligar o plasma por dentro, para os outros poderem entrar.
Na parte de dentro, o gato não sabe o que esperar, só sabe que os sinais vitais dos guardas não podem parar, ou serão soados alarmes, quer dizer que não podem eliminar ninguém. A golpista vai ficando cada vez mais nervosa, pensando que assim vai se tornar uma Akudama de verdade. Ela pergunta até por que o mensageiro decidiu seguir aquela vida, e ele responde que ali é onde ele pertence. De volta às historinhas, é explicado que o departamento de execução tem liberdade para eliminar qualquer Akudama, são investigadores e juízes. Geralmente são 2 trabalhando para um chefe e mantém a paz de Kansai. A golpista chega na estação, no guarda humano como o gato disse que teria. Ela diz que veio cobrir a mulher que vem sempre, e depois de encarar um pouco, o guarda simplesmente aceita e abre o portão. A partir daí é com o hacker, mudando as imagens das câmeras para parecer que não está acontecendo nada. É um lugar fascinante na visão do hacker, e ele quer muito um dia largar Kansai e ir para Kanto. O outro grupo também está bem. O grande problema é apertar os botões simultaneamente. Ligações de celular não funcionarão dentro da estação, por isso marcaram um tempo. Terão que pressionar no exato mesmo segundo. O lutador está impaciente, não tem ninguém para brigar. A outra equipe chega e o degolador quase faz besteira porque o botão é vermelho, mas ele percebe uma barreira e se afasta. O tempo está passando e as 2 equipes estão com dificuldade com as barreiras. O mensageiro apenas espera pacientemente pelo sinal. Está sendo muito profissional na visão do gato. As 2 equipes arrumam um jeito. O lutador percebe que pode tirar os portais do chão e com isso eliminar as barreiras, e o degolador percebe que arremessando facas, vai passando os portais um a um. Surge um pequeno problema. Falta uma faca de um lado, e a golpista resolve arremessar um drone, e do outro lado, o bandido tropeça. Mas essas 2 coisas fazem com que dê tudo certo. Os 2 botões são apertados ao mesmo tempo. É hora de partir para a próxima parte do plano, chegar até o Shinkansen. O bandido coloca um dispositivo para eliminar a barreira e permitir a entrada do mensageiro. O dispositivo corta a energia e eles não esperavam que o Shinkansen tivesse algo para situações assim. Um aviso é dado que ele partirá em 60 segundos por situação de emergência. O hacker só não teve tempo de alterar as informações sobre o peso, então precisaria de alguém mais leve que ele para entrar na caixa e não ser transformado em pó. A golpista parece ser a única e se oferece para ir. Funciona. Ela consegue entrar e no último momento desativa a barreira para que todos entrem. O verdadeiro desafio começa agora, mas tem outro porém. Quando a energia voltou, os guardas conseguiram ver todos eles entrando. Mestre e aluna chegam atrasados no local. Os criminosos já estão no Shinkansen e estão pensando em como tirar o cofre dali em 10 minutos. Antes que cheguem na zona de quarentena absoluta, o vazio da perdição. Os executores são rápidos, já estão ali. O hacker e mais alguns vão na frente enquanto o lutador fica para encarar o mestre, já que a aluna ele joga em cima da doutora. O mensageiro diz que sua moto é necessária para cumprir o plano, então também fica ali enfrentando os executores. A situação não é tão favorável para eles, e ficam pensando que não vai ser fácil pegar aquele cofre. Do outro lado, parece que a doutora conseguiu deixar a aluna desacordada, então o mestre vai ter que lidar com mais gente do que esperava. Após sair de Kansai, o Shinkansen acelerou. Agora são só 5 minutos para chegar no vazio. O hacker pensa no tempo que leva para hackear as portas e no pouco tempo que tem e ri com a ideia de se divertir em um jogo contra o tempo. Os outros que estão enfrentando o mestre tentam acertar a aluna, e com isso o mestre diz que é hora de levar as coisas mais a sério, acertando um baita golpe que machuca o lutador. O lutador tem uma certa admiração pela mentira do bandido, sobre ter uma recompensa absurda e diz que lamenta decepcioná-lo, mas vai dar um jeito de vencer e conseguir uma recompensa tão grande quanto a dele. A aluna acorda com o sermão do mestre, e o bandido pede para que o lutador dê tudo de si, para que ele mesmo não precise ficar sério. A real é que ele está apavorado sobre ter sua mentira descoberta. Os únicos que seguem depois de toda a conversa são o gato, o hacker e a golpista. Eles acham muito estranho ter vagões de passageiros no Shinkansen. Nem o hacker conseguiu saber mais sobre isso em suas pesquisas. O gato explica que mesmo que sobrevivam ao vazio, ainda há uma zona de descontaminação. E isso significa que se alguém dali chegar a Kanto, não vai ser com vida. No início do Shinkansen as lutas seguem, com nenhum lado derrotado ainda. Todos estão trocando golpes e tentando derrubar o inimigo. Quando o hacker estava terminando, tarde demais. É a zona de quarentena absoluta. Hora da historinha. Com aquela bomba de antes, o chão, o ar e a água foram contaminados, e a zona de explosão virou um desastre total. Como o Shinkansen passa por ali, para não contaminar Kanto, existe a zona de descontaminação.
que esteriliza e decompõe as toxinas e a matéria orgânica que passam. O gato já não vê muita esperança, então pede que abram o cofre. Talvez pensem em algo com isso. O mensageiro recuperou sua moto e desacorda a Luna mais uma vez. Os outros ainda estão lutando contra o mestre, que dá muito trabalho. O sistema de defesa do Shinkansen finalmente se mostra, e o hacker consegue hackeá-lo e tomá-lo para si. O lutador se expõe ao perigo máximo para tentar acabar com o mestre, mas ele é muito forte. Ele só deixa de atrapalhar os planos de todos depois que eles dão um jeito de separar os vagões e selar aquele onde ele está. Depois de tudo isso, eles conseguem chegar no vagão onde fica o cofre, mas não parece fácil de abrir. O hacker diz que precisa de algum selo que pelo jeito é muito especial. O gato agradece dizendo que todos fizeram muito bem e que a peça final para abrir o cofre é ele. Assim, aquele robô gato se desfaz e se transforma numa espécie de chave que permite a abertura do cofre. Quando o cofre abre, uma surpresa. Tem 2 crianças lá. O garoto agradece e a garota toca uma flauta que de alguma forma cria um campo que parece parar o Shinkansen. O garoto tem a mesma voz do gato. Era ele quem controlava. Se você está assistindo no futuro, já clica aí do lado para assistir o próximo episódio, mas se você está assistindo no dia do lançamento, clica no outro botão para se inscrever e não perder os próximos.